conteúdo gravado, né, o conteúdo do nosso vídeo, tá? Fica sempre o convite para todos que queiram vir presencialmente, né? A gente sempre aguarda vocês aí, tá? É importante durante a aula aí, né, claro, eventualmente deixar o microfone fechado se vocês não quiserem, né, falar, fazer alguma pergunta, alguma coisa assim, para não entrar som, né, daí do ambiente de vocês, às vezes som de TV, às vezes um cachorro latindo, né, que é uma coisa que eventualmente pode acontecer, tá? Então vamos lá, gente. Nosso conteúdo, então, inicial é layout, né, que é o conteúdo do nosso capítulo 3. Inclusive, esse tema, esse assunto, layout, ele faz parte do nosso trabalho disciplinar, né? É a segunda etapa do trabalho. Então, oi? Fiquei mais alto, estou me sentindo assim, né, diferente aqui, né? É um púlpito, né? Eu só tenho que cuidar agora para não cair, né? Sabe que o drama do baixinho, né? É esse, né? A gente se sente... Tá estranho, mas tudo bem, vocês vão se acostumar. Tá estranho, né? Mas como é que é a história? E, claro, peço a vocês a caridade, né, de me juntarem se eu cair. Aqui, né, pode acontecer, né? Tenho certeza que eu vou me esquecer, porque eu sou atrapalhado. Daqui a pouco aí vocês me juntam se eu cair. Pequeno, grande professor. Isso aí é meu drama na vida, mas na próxima vida serei mais alto. Já botei no contrato lá. O senhor é baixinho? A Juliana agora vai se decepcionar. Eu tenho 1,20 m. Não, é que Juliana, pra mim, vendo o senhor por vídeo, pra mim, o senhor parece que tem 1,90 m. Essas gurias são sábias. Ô, Juliana, ele tem 1,5 m. Eu só vou ficar perto do quadro aqui pra te ver. Mas... quase não alcanço o ar-condicionado. Juliana. Não, o cara tem 1,90 m. Juliana, ele tem 1,5 m, não vai na e diz que tem que comer tudo isso que foi caminhar uma sete pista, né? Mas aí me vem com 1,5 m. Agora já foi para a altura do professor e acabou. Meu Deus do céu. Ai. Foco, muito bem. Vamos voltar aqui, né, para o nosso conteúdo, então. Tá? Mas se vocês quiserem ver a altura do professor, venham presencialmente. Layout. Então, o nosso assunto, nosso tema inicial. Layout nada mais é do que o arranjo físico, a organização física do espaço da empresa. Então, é um termo em inglês, né? E nós gostamos aqui no Brasil, muitas vezes, de utilizar essas terminologias da língua inglesa. Então, nos livros, nós vamos encontrar tanto a palavra layout quanto arranjo físico. É a mesma coisa, é a organização do espaço físico, tá? E, claro, que ela reflete uma maior ou melhor produtividade, ou não. Desculpa, layout ou o quê? Está bem ou não, né, tão bem organizado, porque isso vai trazer, então, um impacto na produtividade das pessoas. A produtividade reflete, então, o resultado financeiro. Obviamente, né, com uma melhor organização, as pessoas produzem mais e, portanto, o resultado produtivo vai gerar uma melhor receita, uma maior receita. A gente faz mais produtos ou a gente vende mais serviços. Então, o layout tem esse impacto, tá? Claro, não só esse. O arranjo físico também tem impacto em como as pessoas se sentem naquele espaço físico. A forma como as coisas estão organizadas, o cuidado com a saúde e a segurança do trabalho também envolvem esse aspecto do espaço físico. Tá? Então, nós temos coisas como NR17. Talvez alguém já tenha ouvido falar, né? Estudado alguma vez, visto em alguma outra disciplina. Norma regulamentar? Uma norma, tá? Nós temos aí das NRs algo em torno de 27, 28 normas. E NR17 é uma delas. Do que ela trata? Ergonomia. Então, essa NR17 influencia a forma como nós devemos pensar e organizar os espaços de trabalho. Porque ela estabelece norma, por exemplo, tanto para homens quanto para mulheres, nível de peso máximo que pode carregar sem um equipamento. Então, pela memória, assim, se eu não me engano, o homem no máximo, caixas com até 30 quilos, por exemplo, objetos com até 30 quilos. Acima disso,
tem que usar paleteira, empilhadeira, carrinho de transporte, algum instrumento lá de transporte. As mulheres, se eu não me engano, está em 20 quilos, né? Na norma, lá, o máximo que pode carregar sem utilizar um equipamento de transporte. Nessa norma, NR17, também consta lá, por exemplo, a altura da mesa lá no escritório, a espessura ou a largura da cadeira, porque tudo isso reflete na saúde do trabalhador e tem reflexos, claramente, né, também na produtividade. Então, isso tudo, né, não só isso, mas né, esses dois elementos, por exemplo, né, condizentes, então, com o aspecto de layout. Então, quando eu vou fazer o layout da empresa e aqui vou colocar uma mesa. Que mesa será essa? Qual a altura da mesa? Qual o encosto da cadeira? Atende às normas da NR17? Então, eu não posso comprar qualquer cadeira. Para minha casa, posso, mas para a empresa, não. Né? Então, tem que comprar, né, os materiais adequados ao espaço de trabalho. Tá? Outra coisa importante aqui, em relação ao layout, que influencia isso, claro que é a segurança, saúde do trabalho, SST. Nós temos como um subsistema do RH, Departamento Pessoal das Empresas, a ideia, né, desse subsistema, a proteção ao trabalhador, porque tem a segurança e saúde do trabalho. Mas o SST, em geral, se alia ao técnico de segurança do trabalho, né, ou um engenheiro de segurança do trabalho, tá? Mas algumas empresas têm, tá? O técnico de segurança do trabalho. Ou então, um consultor, né? Uma empresa terceirizada, uma consultoria, que em algum momento, quando foi planejar aquele espaço físico, né, foi consultado para examinar, né, verificar as condições, se atendia ou atende às necessidades mínimas para que as pessoas tenham um bom espaço, um bom ambiente de trabalho. Então, SST, saúde e segurança do trabalho, é condizente com esse princípio do layout. Outra coisa condizente com o princípio de layout é o programa 5S. Originalmente chamado de 5S. Depois foi adicionado, né, mais alguns S e chegamos a 8S. Esse programa 5S ele tem origem no Japão, na administração japonesa. O autor, enfim, engenheiro que criou ele, chama Kaoru Ishikawa. É o mesmo que criou lá o diagrama de Ishikawa, ou o diagrama de 6Ms. Tá? Mas temos aqui nesses S, né, do programa 5S, alguns S que são condizentes com segurança do trabalho e organização. Tem senso de organização, senso de limpeza, né, senso de utilização. Ele ajuda a pensar a organização do espaço de trabalho. Então, o senso de organização é ter o melhor espaço possível que gere, né, a melhor técnica de trabalho, a melhor produtividade para as pessoas. Isso está dentro desse programa 5S. Tá? Então, são alguns conhecimentos da área de gestão que se aliam à construção de um bom layout. Então, aqui a gente citou 3 já, né? NR17, SST e o programa 5S. Tá? Então, quais são os objetivos de um layout, de um bom layout, né? Otimizar as condições de trabalho, porque quem faz o resultado são as pessoas. Então, boas condições de trabalho geram uma maior produtividade para os indivíduos, para as pessoas. Racionalizar o fluxo de fabricação e tramitação dos processos. Então, isso está muito ligado, né? Esse princípio, esse objetivo, está muito ligado a algo que vocês têm que fazer lá no trabalho disciplinar de vocês, né? Racionalizar, né, aquele fluxo de trabalho, a tramitação dos processos. Então, vamos relembrar de novo. Tem lá as caixinhas, né? Cada atividade tem lá um número e tem uma lista de atividades que são feitas ali. A gente está vendo que tem setas ligando essas atividades ali. E está um emaranhado, né? Parece assim um novelo de lã, né, enredado. Porque é processo que anda para cá, para lá, tem cruzamento de dados, informações e um fluxo constante, né, de trânsito. Então, enquanto se está transitando, deslocando documento, as pessoas não estão realizando nada produtivo. Né? É somente deslocamento. Então, isso toma espaço, toma tempo, menos produtividade, menos serviço prestado, menos produto produzido, menos venda, menos resultado operacional. Então, racionalizar o fluxo vai ser organizar de forma lógica, aproximando processos,
minimizando o trânsito das pessoas, por exemplo, né, durante todo aquele fluxo que acontece ali. Então, se as pessoas têm menos deslocamento, né, menos... Pergunta? Pareceu que tu fez assim. Uma das coisas é isso. Colocar as pessoas próximas, tá? Mas quais pessoas? Tem que ter conexão com o fluxo, né? Então, a etapa 1 faz tal coisa, e essa coisa que ela faz na etapa 1 é necessária lá para a etapa 17. Então, eu não posso colocar a etapa 1 aqui nessa sala e a etapa 17 lá do outro lado do prédio. Porque daqui, por exemplo, eu tenho que levar algum resultado da produção para lá, então eu teria que botar o 1 e o 17 próximos. Aí sim, é condizente com o fluxo. Então, aqui eu já eliminei, né, um trânsito. Né? Então, isso tornou mais racional o processo, mais inteligível, né? Não faz sentido, né, essa desconexão. Tá? E, claro, uma outra coisa, né? Eu tenho lá o processo 1, o processo 2 e o processo 3. Tá? A lógica, né, me diz assim, é sequencial, né? Eu envio o material do 1 para o 2 e do 2 para o 3. Bom, seria mais ideal que elas estivessem alinhadas, então, né? E não precisa ter esse deslocamento. Mas ali, no nosso emaranhado, talvez essa sequência não esteja tão assim, né? Não esteja tão diretamente conectado. Talvez esteja assim, ó. Do 1 vai lá para o 20, do 20 vem para o 19, para depois ir para o 2, para depois ir para o 3. Mas o certo era para o 1 e o 2 primeiro. Então também tem isso, né? Pode ter processo duplicado, pode ter processo que não deveria ir para aquele lugar porque não tem nada a ver. Tá só passando lá para carimbar, para dar uma assinatura. Ah, não podia assinar aqui nesse 2 também? Ah, então não precisa ir lá no 20 fazer isso, né? Tem. Tá lá as funções lá. São 18 funções que são feitas naquele processo todo ali. Então lá no trabalho tem número 1 até o número 18. E dentro do layout tem lá as caixinhas. 1, 2, 3, 4, 5 e tá tudo bagunçado lá. Professor, mas não necessariamente vai ficar do 1 ao 18. Oi? Mas não necessariamente vai ficar na ordem numérica certa, do 1 ao 18. Não. Vai ficar na melhor ordem, né? A ordem mais racional, tá? Aí tu vai determinar essa nova ordem. Tá bom. É só para dizer que tem ali 18 processos. Isso, 18 processos. Tá? Depois, gente, claro, aproveitar o espaço útil disponível. Num processo de produção, por exemplo, vai ter matéria-prima em processo. E se eu não tiver logicamente pensado nessa situação, daqui a pouco eu começo a produzir no processo 1. Para passar para o processo 2, eu tenho que ter um espaço reserva ali para esse material que pode ficar em espera. Que eu posso ter um desbalanceamento. Eu posso ter uma máquina, por exemplo, mais produtiva que outra. A máquina número 1 faz 30 peças por hora, a máquina número 2 faz 20. Então tem uma diferença de 10. Fiz 30 por hora, passei as 30. Só consigo fazer 20, então vai ficar 10 esperando. Eu tenho que ter, né, essa capacidade de aproveitar esse espaço de uma forma racional, pensando nessa necessidade. Senão, daqui a pouco, né, eu não pensei nisso, não tem esse espaço, não foi projetado dessa forma, daqui a pouco tem um material, né, espalhado, porque aqui não dá, tem que colocar em outro lugar, e a gente está com o espaço físico desorganizado em função disso. Tá? Minimizar a movimentação de produtos, pessoas, materiais e documentos. Tá? Então, a gente pode arranjar alternativas para minimizar isso. Claro que tem situações, a gente disse antes, né? Ah, eu tenho uma etapa que eu faço aqui, a outra etapa é lá no outro prédio. Ah, não tem como mudar isso. São matrizes, máquinas pesadas, peça tonelada, não tem como aproximar esses processos. Ah, então tem como evitar dessa pessoa ter que se deslocar até lá o outro lado para levar esse material? Ah, tem outras formas tecnológicas, né? Eu posso utilizar uma esteira, por exemplo, que leva de um ponto ao outro sem uma pessoa precisar se deslocar. Eu terminei aqui esse processo, esse trabalho, coloco na esteira, a esteira leva para outro processo. A pessoa não está transitando. Eu faço uma automatização. Né? Tem esse exemplo, mas nem para tudo vai dar para colocar esteira, né? Não é todos os processos que dá para a gente colocar esteira. O documento não é isso.
Um documento não serviria, mas para o processo produtivo, sim, né? Um documento, como é que tu faria? Mas a tecnologia, né? Então, tu vai instalar um sistema que tu possa digitalizar e fazer os teus documentos de forma digitalizada, não vai usar uma esteira. Então, estou dando um exemplo de um processo produtivo, né? Então, cada processo se adequa a uma necessidade. Então, um documento, por exemplo, né? Não vou usar esteira. Pessoal, tem alguém com o microfone aberto, tá com muito chiado. Acho que alguém acabou abrindo para fazer alguma pergunta e esqueceu. É a Marcela. Marcela, se puder fechar o microfone aí, acho que eu consigo desativar aqui também. Tá, gente? Sempre que abrir o microfone é legal depois fechar para não ter esses problemas aí. Ajuda bastante. Então, depende do processo que tu está analisando, tá? Então, a esteira foi um exemplo. Mas não é para tudo que a gente vai usar a esteira, né? Pode ter outras ferramentas. Daqui a pouco eu não consigo ter uma esteira porque é um processo administrativo, é um documento. Então, eu vou usar sistema, vou digitalizar e fazer esse envio através. A layout é a organização física dos espaços. Qualquer espaço pode ser organizado. Layout é o arranjo físico, a organização do espaço. Isso. Como é que tu organizaria essa sala aqui? Ah, tem cadeira sobrando, então eu poderia liberar espaço aqui para melhorar o trânsito das pessoas. Então serve para qualquer coisa, qualquer espaço físico. O layout lá da PET, né? O layout de uma pizzaria, que é onde a Juliana trabalha, o layout do RH, onde a Vera trabalha lá. Então, tem espaço físico e esse espaço físico precisa ser organizado para ter o melhor resultado possível ali. Tá? Pode falar. Desculpa, não... Sim, ali a gente tem o envio de documentos para vocês, né? Em áudio, em PDF, que você tem acesso sem necessariamente precisar imprimir o material, entregar para vocês, né? O que seria mais custoso, né? E que demandaria mais tempo também, seria mais trabalhoso, né? Então a gente otimiza o resultado dessa forma, né? Então o Classroom pode ser um exemplo, né, de otimização aí do uso dessa ferramenta, tá? Bom, para fazer um bom layout, nós temos aí 5 passos, tá? O primeiro deles é fazer um levantamento, analisar a estrutura física daquele espaço, tá? Analisar a estrutura, a documentação que está relacionada, enfim, né, àquele espaço, os fluxos e os processos, como acontece, né, o passo a passo do trabalho que é feito ali. Então, olhando esse espaço, as documentações que são utilizadas e o fluxo desse processo, analisando ele, fazendo esse levantamento, eu tenho uma imagem atual. Agora eu sei que daqui desse espaço, quando ele faz um determinado documento, passa para ela faz, né, o trabalho dela, passa lá para outra ponta, de lá depois passa para cá. Então, eu já tenho essa imagem, tenho um levantamento de como as coisas acontecem, o que cada um faz e o fluxo do processo. Tá? Depois, eu vou fazer uma revisão desse levantamento, né, onde eu vou identificar as dificuldades. Eu vou conversar, né, com cada um, naquilo que tu faz, né, vou entrevistar as pessoas que trabalham naquele espaço. O que tu faz? Quais as dificuldades que tu enfrenta? O que tu acha que poderia ser melhorado? Aí conversa com toda a equipe, né? Além de fazer uma análise, né, própria da situação. E aí eu tenho, então, uma revisão desse levantamento, tendo já uma perspectiva, né, das dores de quem participa daquele processo. É muito ruim, eu tenho que fazer isso aqui, tenho que levantar, levar, né, lá toda hora para aquela outra etapa. Então, isso toma muito do meu tempo. Já é uma dor, né, do processo, e ele sabe, né, que está tomando o tempo dele. Então, entrevistando as pessoas, eu vou começar a identificar essas coisas. Tá? Depois, fazer um planejamento da solução. Agora que eu já analisei e sei como é, que eu conversei com as pessoas, identifiquei junto com as pessoas que fazem parte do processo quais são as dificuldades, eu posso, sim, agora fazer um planejamento pensando em atender a essas necessidades de todos os envolvidos. Tá? Tornando mais lógico esse processo, resolvendo os problemas relatados, e aí isso vai, necessariamente, né, levar a uma crítica desse planejamento. Eu preciso voltar, depois de ter feito esse replanejamento, a conversar com as pessoas. Olha, gente,
da conversa que a gente teve, de todas as coisas que vocês levantaram, das dificuldades desse processo, do nosso fluxo de trabalho, eu tenho essa proposta aqui. O que vocês acham? Vocês podem dizer assim, ficou ótimo, vai melhorar para mim, vai melhorar isso, vai melhorar aquilo. E alguém vai dizer assim, mas para mim aqui vai acumular tal coisa, vai tornar difícil isso. Então a gente tem que fazer a crítica, ver para as pessoas que atuam dentro do processo se está tudo certo ou se não ficou bom ainda. E aí a gente ainda faz mais algum ajuste para depois sim implantar um novo processo, um novo fluxo, a reorganização do espaço, o fluxo daquele processo produtivo ou da prestação do serviço, tá? E claro, fazendo o controle do resultado, depois verificar se toda essa alteração trouxe algum resultado positivo. Então, vou ter que ter uma métrica, né? Então, nesse processo aqui era um processo de vendas. A gente alterou o processo para atender a necessidade das pessoas com a perspectiva de tornar esse processo mais produtivo. Então, teve um aumento ali de 10%, 15% nas vendas. É uma linha de produção, melhorou lá a produtividade, mais 10%, mais 15%, mais 20%. Então, eu estou fazendo um controle dessa alteração. Não mudou nada, ou então pior ainda, né? Piorou o processo, né? Diminuiu a produtividade, diminuiu a venda, né? Porque tem esse potencial de causar esse tipo de impacto, tá? Então, a gente precisa pensar, né, de uma forma lógica que torne as coisas mais produtivas. São esses 5 passos, tá, de análise. Bom, cada situação, então, vai exigir, né, que a gente tenha uma contextualização. Se eu estou fazendo um layout de um escritório, é um layout de uma escola, é um layout de uma fábrica, é o layout de um hospital, é o layout de um parque de diversões. Então, tem sempre uma forma, a melhor forma, de organizar aquele espaço. Tá? No nosso caso aqui, vamos pegar o exemplo de um layout, tá? De um escritório. Então, nesse caso, tá? A gente tem que buscar evitar a redundância de atividades, que é muito comum, né? Na área administrativa, nos escritórios. Né? Às vezes temos ali 2, 3 processos que repetem a mesma função, a mesma atividade. Então, uma repetição das coisas. Né? Se eu concentrar, né, e diminuir essa repetição, talvez eu possa liberar, né, outras etapas do processo para assumir outras responsabilidades e melhorar aquele fluxo de atividades, melhorar aquela produtividade, tá? Que é uma coisa bem comum. Tá? Também a excessiva manipulação de papéis, né, que é uma coisa que acontece, né, em escritório. Então, tem coisas que eu posso digitalizar, usar através do sistema, controles computacionais, que eu possa me liberar dessa necessidade de papéis, porque isso também causa alguma confusão às vezes, né? Alguém pegou lá um documento, né, e deixou armazenado e ninguém acha mais aquele documento, não foi enviado a ordem de compra. Bom, se está sistematizado, as coisas tendem a fluir com mais, né, produtividade nesse sentido. Tá? E claro, né, gente, os deslocamentos desnecessários também acontecem, né, em espaços de escritório. Aqui nós temos um exemplo, tá, de um layout em 3D. É interessante vocês treinarem um pouquinho, né, a montagem de um layout, brincar um pouquinho com alguma ferramenta, né, nesse sentido, porque ao, né, conhecer uma ferramenta de layout e a pensar, né, na melhor organização de algum espaço, a gente está treinando essa racionalização. Isso poderia ficar melhor ali, isso poderia ficar melhor aqui, isso traria um melhor resultado, né, para essa equipe, para aquela. Então, eu vou indicar para vocês, tá, o chamado Floor Planner. É no site, mas também tem aplicativo, tá? E aí vocês podem, em algum momento aí, né, algum tempo livre, final de semana, talvez no feriado. Manda no talvez, chat, né? Professor, o nome. Tá, vou colocar no chat. Floor com 2 Os, tá? E Planner com 2 Ns. Tá? Tá o nome dele aí, no chat. E talvez final de semana, no feriado, né? Entrem lá, façam, né, um login e senha para vocês. E tem lá a possibilidade de fazer layout planta baixa, né? Aquele que a gente olha o espaço físico de cima. E dá para fazer layout em 3D também. Quem trabalha, quem tem empresa, já pode pensar, de repente, vou pegar um espacinho aqui da empresa e vou, né, brincar ali, vou pensar como as coisas são hoje
E se eu mudar isso aqui para cá, se eu mudar isso aqui para lá, ou seja, essa ferramenta me ajuda a pensar a lógica das coisas, sem necessariamente ir lá na empresa e trocar as coisas de lugar para ver se dá certo. Então eu faço simulações, né, para ver se fica melhor. Eu não Ou, por exemplo, eu não trabalho, não estou fazendo estágio agora, enfim, né? Então faz de casa, pega o quarto, né? Monta o layout do quarto. Se eu mudasse a TV para cá, o guarda-roupa para lá, a cama para cá, não ficava melhor isso aqui? Aí faz, né, no Floor Planner, tá? Porque a gente faz um exercício. Então o Floor Planner é muito útil, tá? Dá pra gente, ele é gratuito para criar o login, enfim, e para poder brincar lá com essas ferramentas, tá? Tem. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui, vou abrir o navegador da internet, vou compartilhar com o pessoal também, vamos olhar o site do Floor Planner, acho que vai ficar legal. De lugar. Foi o professor que disse, hein? Eu tô tirando essa mesa daqui porque o professor disse que eu podia mudar. É um exercício para o meu curso, eu tô fazendo exercício, né? Tô mudando aqui para melhorar. Tá, gente? Esse é o site do Floor Planner, mas também tem aplicativo. E aqui, geralmente, né, quando a gente abre, ele dá a opção já, o navegador da internet, da gente traduzir já para português. O site geralmente é em inglês. E aí, se eu clicar lá em português, ele já vai traduzir, tá, o site automaticamente para vocês. Tá? E ali, clicando nas opções, vocês vão ter, enfim, uma infinidade de possibilidades de criação de layout, tá? E aqui tem, por exemplo, um layout de uma sala de estar, né? Criado no Floor Planner, essa imagem é desse aplicativo, desse site. Temos ali, né, umas miniaturas ali mostrando projetos de casa, né, enfim. Dá para usar no computador, no tablet, no celular, tá? É uma ferramenta gratuita para vocês acessarem e criarem lá dentro, né? Só para salvar as imagens, baixar as imagens, aí ele pede que vocês façam uma assinatura. Mas só para criar e fazer esse tipo de exercício, né? É bem bacana, bem legal, dá para fazer planta baixa, então 2D, ou essa planta em 3D, tá? Às vezes o pessoal gosta de guardar a imagem, não tem como salvar porque para salvar é pago, aí o pessoal faz print, né, da tela, ajuda um pouquinho aí, tá? Mas é uma ferramenta bem bacana, tá? Fica a dica aí. Vamos voltar aqui para o nosso material. Claro, de cara, ao usar o Floor Planner ali, talvez vocês tenham uma dificuldade inicial para identificar onde é que estão as bibliotecas, onde é que eu acho uma mesa, onde é que eu acho, como é que eu mudo o fundo, a cor. Mas uma questão ali de usar uns 20, 30 minutos, vocês já vão, né, saber onde estão as ferramentas básicas e já dá para começar a mexer, tá? Muito bem. Layout de fábrica. Bom, mudou o contexto, né? Escritório, agora um layout de fábrica. Claro que muda, né? Também um pouquinho o pensamento a respeito. O layout de fábrica, ele ressalta muito o fluxo da produção. Então, o fluxo, como acontece no processo produtivo? Entrou uma chapa metálica, né? Fura, solda, dobra, pinta e passa lá numa prensa e no final sai a porta de um carro. Então, tem uma lógica, um fluxo que acontece. Tá? Esse fluxo deve ser aquele fluxo ótimo, de forma que nós tenhamos a máxima eficiência e a máxima eficácia. Do contrário, né, esse fluxo, se ele estiver um pouco confuso, já vai, né, trazer ali possibilidade de a gente perder produtividade, mas também de cometer, às vezes, erros, falhas no processo, às vezes perdas, né, até mesmo um refúgio de matéria-prima. Tá? Então, ele tem que ter também, né, um cuidado especial em relação a isso. Tá? Daqui a pouco, eu tenho que ir lá levar essa chapa metálica no outro posto. Então, não levo agora, deixo ali armazenado, parado naquele espaço. Aquele espaço é adequado para isso? Transita pessoas, pode dar acidente de trabalho, alguém passa com uma paleteira, já bate ali, já amassa, já não desperdiçou. Então, tem uma lógica e um motivo pelo qual, né, o espaço do layout de fábrica tem certos cuidados.
tem mais cuidados ainda do que o espaço de escritório naquilo que diz respeito, né, à ergonomia, à segurança do trabalho. Porque um espaço de fábrica, às vezes a gente precisa ter um corredor onde vai passar máquinas ali, né? Vai passar uma paleteira, uma transpaleteira, vai passar um carrinho de transporte. Sim, é similar. A ideia é similar, né? Claro que o supermercado, por exemplo, lida com perecíveis, então também tem uma outra coisa que é controle de pragas, né? Então tem outras coisas. Então cada layout, cada situação vai ter uma situação específica para aquele produto, para aquele tipo de empresa, né? No supermercado perecíveis, eu vou ter hortifruti granjeiro, vou ter carnes, frios, então vou ter que ter espaços refrigerados, né? Então muda um pouquinho a perspectiva e, né, a situação, o fluxo, como as coisas vão acontecer. Mas é muito similar ao layout de fábrica, que diz o transporte e o deslocamento dos materiais, né? Vai ter lá paleteira, transpaleteira, tem que ter corredor largo para transitar com as máquinas, para carregar os materiais. Então, nesse sentido, é bem parecido, né? E, claro, principalmente, né, em layout de fábrica, como pode acontecer acidentes de trabalho, nós temos faixas, né, que identificam os corredores, né? Faixa branca, faixa amarela, faixa azul, né? Já trabalhou em fábrica alguma vez? A fábrica que faz segurança do trabalho, né, vai ter isso aí. O que a faixa amarela indica? Eu não sou desse setor, entrei naquele espaço ali. Então, tem que andar naquele corredor dentro daquelas faixas amarelas. Não posso entrar para o processo produtivo passando essa faixa amarela, porque eu não conheço, não sei o que está sendo feito ali. Daqui a pouco vem um braço robótico e pum, foi um professor, né? O que entrou aí, né? Caiu aqui do púlpito, né? Passei da faixa amarela, não conheço aquele lugar, eu sou do administrativo, entrei lá, né, para fazer entrega, por exemplo, de vale transporte, o pessoal lá que me pediu, estava atrasado, fez uma compra emergencial, enfim, fui lá, entrei perdido, não sei, passei aquela faixinha amarela, opa, pode dar problema. Vem uma prensa, tá aqui o vale, pum. Eu gosto de imagem trágica, é meio round six, assim, sabe? Normal. Não só normal, como é uma norma. Se a empresa não tiver isso de acidente de trabalho, ela vai ser multada. Aí gera problemas jurídicos para a empresa, inclusive, né? Acidente de trabalho, e tinha que ter as faixas de identificação, e não tinha. Não, ela tem que seguir as normas, né? Então, se tu está fazendo um trabalho num espaço físico e a ergonomia diz também assim, tem que ter controle de áudio, né? Então, passou de tantos decibéis, tem que ter protetor auricular. Aí tu trabalha 5, 6 anos nessa empresa e tu tem uma redução da tua audição. E a empresa não te forneceu protetor auricular. Problema judicial para essa empresa. Mas isso depende do setor. Às vezes você falou que a empresa conforme as normas. Conforme as normas, tá? Se tiver lá algo que sai fora da norma, a empresa não forneceu o EPI, o equipamento de segurança, ela vai ter problema, né? A pessoa trabalha numa caldeira, alta temperatura, né? A roupa, isso, daqueles padrões. A roupa dela tem que ser própria para aquela situação, porque tem um respingo ali, vai queimar a pessoa. Então, né? Trabalha com chapa de aço, coisa pesada. A biqueira do sapato tem que ser de aço, porque se cair a chapa ali, descer para o pé, né? Então, né, tem uma previsão nas normas e a empresa tem que seguir. Se acontecer um acidente de trabalho, ela vai responder. É por isso. Tá? Então, isso torna o processo, às vezes, das fábricas, né, mais complexo, o processo de layout, porque tem que cuidar dessas outras coisas todas. Assim. O escritório tem algum risco, enfim, de saúde, segurança? Tem, mas é bem menor em relação, né, a fábricas. Que fábrica tem toda essa questão que a gente falou, mas também tem, por exemplo, trabalha num ambiente que tem fuligem. Tá? Respiração, pulmão. Tá? Trabalha numa câmara refrigerada. Tem que ter uma roupa adequada, porque, né, o frio vai causar dano à saúde. Tá? Trabalha numa fresa, aquilo gera uma fagulha. Estou fresando metal. Aquela fagulha pode saltar nos olhos, então tem que ter óculos de proteção.
Eu trabalho num restaurante e semana passada a panela de pressão quase explodiu e queimou meu pé. Olha só, aí também, né? Panela de pressão é uma coisa bem perigosa, né? Que pode sim, né, causar acidentes, né? Principalmente em restaurante, assim, cozinha industrial, né? Que a potência, às vezes, do fogão é bem mais alta, né? E pode levar a essas situações, né? Então tem, né, a vedação, tem a válvula de segurança, e essas coisas têm que ser todas verificadas que podem levar a uma situação desse jeito, né? O relato ali da Renata. Então, restaurante é uma empresa? Tem norma de segurança? Claro. Tem que obedecer essas normas. E, no geral, né, para todas as empresas, né, para acrescentar mais uma coisa aqui, né, o chamado PPCI, né? Plano de Prevenção contra Incêndio. Aí pode ser fábrica, escritório, restaurante, o que for, tem que ter um plano de prevenção contra incêndio. E os bombeiros vão fazer, né, essa auditoria. Se não tiver e der algum problema, a empresa vai ser multada, né? Pode levar a algum problema judicial também, se ela não atender a essas situações. Que nem lá no restaurante explodiu, né, uma panela de pressão, né, nessa situação, estava, né, no fogão, né, deu um incêndio ali. Tinha extintor de incêndio? Onde estava? Tinha um lugar próprio para esse extintor de incêndio? Estava identificado? Todas as pessoas estavam treinadas e sabiam onde estava o extintor de incêndio? Tinha alguém que foi treinado para utilizar aquele extintor de incêndio em caso de necessidade? Esse extintor de incêndio era próprio para aquele tipo de fogo? É elétrico. Tem um tipo, tem um extintor, né? As classes dele. Para fogo elétrico, fogo químico, né? Fogo de madeira, papel. Professor? Sim. Na minha empresa, no qual eu trabalho, esses dias a gente estava conversando na cozinha e todo mundo lá tem menos tempo do que a menina da limpeza. E a gente estava conversando e ela tinha um extintor atrás da porta e ela disse assim, eu não sei para que tem isso daqui, porque se pegar fogo nas tomadas, por causa dos fios, eu nem sei como abrir esse extintor, né? E aí Sim. Eu olhei para ela e disse, isso daí não é extintor de tomada, isso daí é água, praticamente água. Sim. Se tu botar na eletricidade, tu vai explodir tudo. E ela, não, eu tenho 10 anos de casa, mas ninguém nunca me explicou para quê, como é que eu ligo, como é que eu acendo um extintor. Aí eu fiquei parada olhando para ela. Aí conversei com a menina do RH e 90% da empresa não sabe nem como é que aciona um extintor. Entendeu? Problema. Porque eles acham que porque a pessoa mais velha na empresa não precisa desse treinamento. Exatamente, assim que acontecem os problemas, né? Perfeito o exemplo da Adriana. Não adianta ter o equipamento e as pessoas não saberem usar, né? Não estarem treinadas, né? Exatamente. Curso. Se o fogo é lá em cima, então, todo mundo lá embaixo, que tem só uma pessoa ligada para pensar. Sim. É rápido, né? Incêndio é uma coisa que às vezes quando acontece é muito rápido. Então, claro, tu pode ter a equipe, né, de combate a incêndio na empresa. Às vezes, dependendo do tamanho da empresa, né, é importante ter uma equipe. Mas, claro, tem que fazer treinamento com todo mundo. Se acontecer um incêndio, como é que faz a evacuação? Né? Qual é o caminho, qual é o corredor que a gente segue? Por onde a gente sai, né? Se acontece, as pessoas não estão treinadas, vai dar um pânico, daqui a pouco, né, tem todo mundo, umas 50 pessoas querendo sair, e tem um na porta aqui, né, como é que eu abro, e o pé na porta, né, e não sai, não abre. Na hora do pânico, é engraçado, mas na hora do pânico, isso acontece. A pessoa não consegue abrir a porta, está com o pé na frente, e ela está apavorada, olhando para o fogo e mexendo. Entende? Dá um curto-circuito e a pessoa... Por isso que treinamento é importante, porque no treinamento tudo é lógico e a tendência é que eu me lembre dessa lógica, tá? Então...
Mas essa situação, inclusive, leva o tamanho da abertura das portas e das janelas. Se acontece um incêndio, nós temos ali, por exemplo, 200, 300 pessoas naquele espaço físico. Aquela porta comporta uma saída rápida dessas 100, 200 pessoas. Tem que ser mais larga. O que aconteceu na Boate Kiss? Aqui, ó, portinha aqui, né, fininha. Eu ia falar exatamente isso, senhor. Acho que todo mundo aprendeu da pior maneira, né? A como ter treinamento, ver se tem extintor certo, se o pessoal tá... A importância do layout nesse sentido, né? A grossura da parede, né? Então, não tinha necessidade, né, para um ambiente de festa, enfim, ter uma parede, né, de tantas polegadas, tijolo duplado, né? Enfim. Mas isso não foi, né? O pior é claro, tu ter um ambiente, né, com um número grande de pessoas e o teto ser inflamável, né? Uma substância lá, né? Composição, né? Que era inflamável. Né? Ninguém sabia que aquilo era inflamável. Né? E aí, ao acaso, nunca foi feito, mas naquele dia, né? Eles resolveram lá, né, pegar acho que é um fogo de artifício, alguma coisa assim, né? Levantou, sinalizador, né? Levantou, a fagulha alcançou, aí começou a pegar fogo ali, dali foi. Mas o layout adequado vai pensar em todas essas coisas. Esse teto inflamável aqui, isso aqui, né? Tem eletricidade passando pelas paredes, tem fio, não precisa nem pensar no sinalizador, né? Dá um curto-circuito, isso aqui vai virar uma fogueira. Né? Então tem que ter um nível, né, de análise, tá? Então, o que não tinha também? PPCI. Não tinha auditoria dos bombeiros liberando aquele espaço para aquele tipo de evento. Tá? Então, foi uma conjunção de coisas que tem tudo a ver com a análise do layout. O forro inadequado, a abertura inadequada, não tinha o PPCI. Tem que ter uma equipe de combate a incêndio, né? Pelo menos aí tem 100 funcionários, pelo menos tem uma equipe lá aí, treinada para saber usar os extintores, e todos têm que ser treinados em evacuação, o mínimo de como tirar o lacre do extintor, né? E conseguir acionar ele para usar, e saber se o extintor é para fogo elétrico, fogo de combustível, fogo de papel, né? Sim, mas tem lá, né, no extintor lá qual é a classe dele. Então, se tu pegar o extintor de água e jogar no líquido inflamável, vai aumentar o fogo. Sim. Isso é arriscado. O certo é, se tu conhece a classificação, extintor A é para isso, extintor B é para aquilo, extintor C é para aquilo. Tá ali, grande o extintor e tem a letra bem na frente dele. O que é a letra? Tu sabe as letras, pronto, não precisa bater. Né? Não precisa bater. Mas é uma saída, né? Se acabou a luz, tá tudo no escuro, não consigo ver, aí sim, né? Dá uma batidinha, tu vai ter uma ideia, pelo menos. Exatamente. Perfeito. Então é uma coisa extremamente importante, né? E que aí se aplica a qualquer empresa. Hã? Uhum. Sim. Aí temos um problema, né? Temos um problema de legislação aí. Né? E, claro, né? Não é muito, né? A questão da burocracia, né? Exatamente. Aquela coisa de criar a dificuldade para vender a facilidade. Então, temos, infelizmente, essas situações. Exatamente. Isso.
Mas no caso, no teu caso, tu fez o curso e a empresa pagou o curso para ti. Não? Foi treinamento? É, um curso, né? Mas olha só, mas é verdade, eu pensei, mas o certificado que é bom. Mas faz pouco tempo que tu fez. Não, tipo, faz pouco tempo, poucos dias, uma semana, um mês atrás. 3 meses, então já era para ter saído o certificado já, né? Então tá atrasado. Pede lá que eles vão te dar o certificado. Layout de processo, pensando numa fábrica, né? Então, claro, nós vamos olhar as linhas de produto e ver, em relação a essas linhas de produto, quais são os processos que são utilizados por cada linha. Então, eu posso ter lá a linha A, B, C, D de produtos, e eles podem utilizar o mesmo processo. Então, produtos diferentes podem utilizar a mesma máquina, aquele mesmo processo. Então, tem que programar essa produção de uma forma a não criar duplicidade. Então, está saindo lá, né? A linha A começou a produzir e vai utilizar a fresa. A linha B não vai conseguir utilizar na mesma hora. Então, ela tem que utilizar uma outra máquina. Então, tem um fluxo diferente para cada produto, para que a gente tenha a melhor programação, né, da produção, para que não aconteça uma queda de produtividade em relação a isso. Então, o processo geralmente tem essas situações que precisam ser previstas, programadas. Tá? Claro que otimiza bastante quando não é um layout de processo e a gente tem um layout contínuo, né? Então, o layout por produto é um layout contínuo. Né? Aí eu tenho uma linha de produção específica para cada produto. Então, aqui, na linha do produto A, essas máquinas de 1 a 6 são utilizadas só para o produto A. Ali, de novo, embaixo, de 1 a 6, a linha de produção do produto B. E aí eu não tenho, né, essa preocupação. Claro que aqui, layout por produto se adequa muito bem à produção contínua, né? Aqueles sistemas de produção, por exemplo, produção por encomenda, produção em lote e produção contínua. Nesse caso aqui se adequa à produção contínua. Ah, certinho. Uhum. Tá, valeu, obrigado. Não, daqui a pouquinho. Vamos ver aqui a análise de rotinas, a gente faz um intervalo, depois do intervalo a gente continua com esse conteúdo, tá? Só para a gente ver a análise de rotinas, a gente já dá uma paradinha para vocês tomarem um café, comer alguma coisa, descansar um pouco da voz do professor, tá? Então, análise de rotinas, a gente deve elaborar um diagrama determinando qual é o fluxo do processo. Nesse caso, na análise de rotinas, a gente utiliza o diagrama chamado fluxograma, tá? O fluxograma, ele é um gráfico, né? Um elemento gráfico que demonstra de forma utilizando figuras geométricas o passo a passo de um determinado processo, tá? Ele é relativamente simples nesse sentido, né? Porque tem um padrão. Tá? Cada figura representa uma atividade, né? E as setas que ligam essas atividades vão determinar a sequência lógica desse fluxo. Então, eu tenho, né, figuras que são figuras de operação, de documentação, de decisão, de início e de fim do processo. Então, facilita bastante, né, eu determinar ali a sequência e fazer essa ligação através das setas. A gente chama isso de fluxograma. Vocês já devem ter visto, com certeza, né, um fluxograma, mas a gente vai indicar também ferramentas aí para vocês praticarem, né, a criação de fluxograma, tá? Então, é uma representação gráfica do fluxo. Utiliza símbolos previamente convencionados. Então, existem símbolos próprios para fazer fluxograma. Não é qualquer símbolo. Né? Inclusive, quem já é mais prático, já utilizou bastante aí Word, Excel, vai talvez já tentado alguma vez lá nas figuras. Né? Clique em figuras, tem opções de figuras geométricas. Nessas opções de figuras geométricas tem uma opção lá, fluxograma, no Word, Excel. E se vocês entrarem ali, vai abrir as figuras padrão de fluxograma. Tem vários programas aí do Office, né, que tem isso. Mas não só do Office, né? O LibreOffice, que é um programa gratuito, né? O próprio Google Documentos tem também lá no inserir, lá nas figuras geométricas. Tá? E aqui são esses símbolos básicos, tá? De fluxograma que tem determinados significados. A depender daquilo que está acontecendo dentro desse processo, eu vou utilizar uma figura ou outra, tá?
E cada figura essa é conectada por uma seta, que indica a sequência lógica em que esse processo está acontecendo. Tá? Então, vou falar de, pelo menos aqui, essas figuras iniciais. Tá? A primeira delas é o terminal. É uma elipse, assim. Né? Essa figura terminal é chamada de terminal, mas ela serve para o início e para o fim do processo. E, geralmente, o que a gente utiliza ali na figura terminal? Quando eu estou começando um processo, somente a palavra início. Significa que agora está começando uma atividade, um processo, né? Um trabalho, alguma coisa está sendo realizada ali. Tá? E, claro, vou usar uma seta para ligar a próxima etapa. Para uma tarefa, uma operação, a gente usa o retângulo. Tá? Uma operação, alguma prática, algum trabalho que vai ser feito objetivamente. Então, eu utilizo a figura do retângulo. Tá? Então, por exemplo, aqui um processo de vendas. Tá? Então, início. Para começar o processo de vendas, eu preciso ter cliente. Né? Então, primeira ação, primeira operação, cliente entra na loja. Então, tem uma operação, né? Uma ação acontecendo. Cliente entra na loja. Bom, depois que o cliente entrou na loja, tem alguma outra ação nesse processo? O vendedor oferece ajuda. Então, eu posso fazer uma outra seta, um outro retângulo. O vendedor oferece ajuda. Depois aqui nós temos uma outra figura, que é um losango. Bom, ao oferecer ajuda... Isso é parecido com IT, né, Sor? Oi? Isso é parecido com uma IT. Instrução de trabalho. Isso, nas instruções de trabalho, procedimentos, normativas das empresas, às vezes tem lá o fluxograma, né, que dá aquele passo a passo do trabalho. Perfeito, né? Então, é muito comum ter fluxograma nos documentos da qualidade da empresa, de processo produtivo, de instrução de como realizar as atividades. Eu não entendi o porquê que ela mudava os símbolos, mas agora eu estou entendendo. É isso aí, Juliana. Então, nosso exemplo aqui, gente, o vendedor se aproximou. Guilherme, quer comprar alguma coisa? Posso te ajudar? Tem duas opções. Sim ou não. Quer ajuda ou não quer? Ah, tem duas opções. Ah, eu quero comprar tal coisa, eu quero tal... Ah, eu vou te ajudar, tá? Aceitando ajuda. Tu não quer ajuda, tu vai dizer assim, eu tô só dando uma olhadinha. Né? Tô dando uma olhadinha, né? Foi lá para dar uma olhadinha nos preços. Eu juro, meu Deus, né? A primeira coisa que eu pensei quando tu falou disso é, vou só dar uma olhadinha. Exatamente, né? É o que é. Quando a gente não quer, na verdade, né, comprar nada naquele momento, a gente dá uma olhada nos preços, dá uma... Né? A gente não vai aceitar a ajuda do vendedor. Então, tem uma decisão, que é o losango. O losango é utilizado para decisões. Então, o vendedor ofereceu ajuda, o cliente aceita ou não. Sim ou não. Então, tem dois caminhos, né? Se aceitou a ajuda, aí tem uma setinha para uma próxima operação, né? Aí o vendedor vai orientar, ajudar, enfim. Não aceita, aí o vendedor se afasta, aguarda e assim segue o processo. E segurança lá, o pessoal na câmera dando aquela olhada, né? Mas aqui é para demonstrar para vocês que ao utilizar os símbolos do fluxograma, então tem uma lógica no processo. E eu estabeleço que lógica é essa, qual é o passo a passo. Então agora fica tranquilo para qualquer vendedor saber o que ele tem que fazer primeiro quando o cliente entra na loja. Ele não fica esperando. Nessa empresa, o vendedor vai até o cliente, depois que o cliente entrou na loja, e pergunta se ele quer ajuda. Né? Antigamente, no centro da cidade, tinha aquela fábrica de calcinha. Vocês já pensaram nisso aí? Acontecia, né? Puxava um folhetinho e avançava no cliente, né? Ali tem a lojinha dos turcos que praticamente o pessoal te pegava pela mão para levar para dentro da loja, assim, né? Professor. Aí, cada fluxo, cada atividade pode ser diferente. Então, o fluxo é adequado a como a empresa age. Pode falar. Professor. Sim.
A menina que trabalhava na fábrica de calcinha, que mais gritava no centro, até hoje trabalha no centro vendendo calcinha. Ela só não pode mais abordar o cliente assim. Sim, hoje em dia, né? Avançar nos clientes aí dessa forma já não pode mais, né? Sim. Mas isso para dizer que tem um fluxo e cada empresa vai, então, estabelecer. Isso vai estar registrado, né? E cada pessoa, cada vendedor sabe qual é a sequência do seu trabalho, dessa forma. Se tu for utilizar, por exemplo, um armazenamento de documento, então o vendedor tirou a nota e ele vai enviar essa nota, ou vai armazenar essa nota. Então, nós temos aqui um específico para armazenagem de documentação. Tem aqui um retângulo com uma ondulação embaixo, isso é um documento. Então, o vendedor gerou a nota fiscal, tá? E ele vai, então, enviar essa nota fiscal. Então, tem um símbolo para isso, né? Aí eu registro aqui que foi tirada a nota fiscal, número tal, enfim, assim. Então, para cada operação, para cada situação, tem uma figura, tá? Mas, no geral, a maior parte das ações a gente vai conseguir fazer com esses 3 símbolos, tá? O símbolo terminal, o símbolo do retângulo, que são as operações, e o símbolo do losango, que são as decisões. Esses 3 atendem um monte de coisa, um monte de processo, tá? Boa parte das coisas a gente consegue fazer com esses 3 símbolos. Mas tem símbolos para as outras coisas, né? Tem símbolo aí, terminou uma página, vai passar o fluxograma para outra página. Então tem um conector de página, tá? Arquivamento de documento, então também tem isso ali, tá? Mas esses 3 que eu falei agora são os principais, os mais utilizados, tá? Bom, nós temos basicamente 2 tipos de fluxograma, o fluxograma horizontal e o vertical. O fluxograma vertical, tá? Mais utilizado em processo produtivo. E ele, para processo produtivo, geralmente, tá? Ele usa uma tabela, um gráfico, então, montado dentro de uma tabela. Porque na tabela eu tenho todos os processos, tá? Pode ver aí, tem um procedimento, tá? E ali no meio dessa tabela, eu tenho cada procedimento sendo realizado. E em vez de fazer, né, um fluxograma nesse sentido que a gente viu ali, a gente está fazendo este aqui, né, vertical, em que eu separo as figuras que eu vou utilizar dentro desse processo e faço o link entre eles, né? O que está fazendo, o que está acontecendo naquela situação, tá? Esse aqui está praticamente descontinuado, pouco utilizado, né? O que a gente utiliza mais é esse modelo que a gente viu aqui no quadro, né? E que depois já vai aparecer na tela aqui para quem está online, tá? O fluxograma horizontal, mais utilizado para processo administrativo e adaptado para muitos processos industriais também, tá? Porque aquele outro ali realmente foi mais descontinuado, pouco utilizado, tá? E nós temos, então, este aqui, que é o mais comum, largamente utilizado nas empresas, aparece nas instruções de trabalho, as ITs, né, que nem a Juliana falou, ou então em PR, procedimento, ou em NR, normativa. Tem ali um fluxo de como as coisas devem acontecer. Nesse caso, nesse exemplo aqui, nós temos um fluxo de processo de pedido de compras. E como eu falei para vocês, em geral, né, esses 3 símbolos que eu exemplifiquei aqui para vocês são os mais comuns, mais utilizados e atendem a maior parte das situações, tá? Que é o terminal para início e fim, o retângulo para as operações e o losango para decisões. Nesse caso aqui, a gente tem um fluxo de pedido de compras, tá? Acontecendo, então, com 2 momentos de decisão. É pedido de compra, então o pedido foi recebido, está cadastrado esse cliente? Então tá a primeira coisa, né? Sim ou não. Se está cadastrado, o que acontece? Vai processar o pedido. Não está cadastrado, vai fazer o cadastro primeiro, para depois, então, processar o pedido. Tem crédito? O crédito foi aprovado? Sim ou não? Né? A decisão também, né? Se foi aprovado, então segue o fluxo normal, né? Retirar o produto, embalar para enviar para o cliente. Não tem crédito aprovado, então o pedido do cliente não é aprovado, não dá seguimento. Tá? Muito bem, gente. Então, vamos deixar o QDT para depois do intervalo. Ela estava ali, ó, desesperada para o intervalo. 15 minutinhos. São 20h46, 21h01. Então, daqui a 15 minutos a gente volta
faz a nossa chamada e a gente fecha esse conteúdo e depois exercícios, tá? E vamos ver se eu acho, né, se tem controle para ar-condicionado lá na secretaria, ver se dá para dar uma... Pessoal, vou fechar o microfone e a câmera, tá? E na volta, então, 21h01, a gente abre de novo e continua, tá, gente? Intervalinho pro café. Prof, não estamos escutando nada. Intervalo, Lisana. Lisana, não te entrega. Eu juro, eu juro. Ai, tá bom! Só tu mesmo, hein? Só tu. Manda no privado, guria. O prof fala tanto que eu devia. Sim, sim.
Muito bem, turma. Vamos aí voltando do nosso intervalo. Vamos fazer a nossa chamada e já na sequência a gente continua ali com o nosso conteúdo e aí depois de fechar o conteúdo, exercícios, tá? Muito bem, gente, vamos então fazer a nossa chamada. Nossa turma, quarta-feira à noite. Nós temos aqui uma chamada com 42 alunos e outra chamada com 16. Então, se o nome de vocês não for chamado da primeira vez, provavelmente, né, será chamado na próxima, tá? Então, fiquem atentos a isso. Vamos lá. Não esqueçam de habilitar o microfone de vocês para responder a presença, tá? Muito bem. Alexandro Miguel. Alexandro não está hoje? Amanda Oliveira. Amanda Jardim Dias. Eu, senhor. Faz tempo, Amanda. Apareceu. Senhor, tô aí. Como que apareceu, senhor? Tá ficando louco? Faz bastante tempo que eu não te via. Não me vi faz tempo, mas eu tô sempre aí. Tu que fica me dando falta. Tá ficando louco. Carolina Macedo. Oi, presente. Obrigado. Daniele Silva Coimbra. Presente. Obrigado. David William. Dávio Augusto. Presente. Obrigado. Diego Santos. Diego não. Eduarda Ávila. Eduarda não. Tem um pessoal que não está cursando. Eduarda Miller. Também não está cursando. Emily Marques. Eu, presente. Obrigado, Emily. Érica Francini. Eu, presente. Obrigado, Érica. Evelise. Presente. Obrigado, Evelise. Fernanda Gabriela. Presente. Obrigado, Fernanda. Gabriel Souza. Opa. Obrigado. Gabriela Santos. Gabriela Santos não. Guilherme. Fernanda Maciel. Tá aqui, presente. Obrigado, Fernanda. Jéssica Oliveira. Presente, professor. Obrigado. De nada. Júlia Guedes. Presente. Obrigado. Juliana Pereira. Presente. Obrigado. Karen Caroline Feltenkarps. Presente. Obrigado. Caroline Vitória. Aqui. Obrigado. Késia Godoy. Presente. Obrigado. Caroline Vitória. Opa, desculpa, já foi. Leonardo Bittencourt. Presente. Obrigado. Liliane Silva. Aqui, professor. Obrigado. Lisana Oliveira. Lisana tá por aí? Tá sem áudio? Eu, prof? E a Manu? Ah, eu tô chegando em casa agora. Ah, tá. Então tá, tranquilo. A próxima chamada eu chamo ela de novo aí para ela responder a presença. Para ela responder presunto, que nem ela responde. Tá bom. Isso, pode deixar, prof. Então tá, valeu. Lucas Gabriel. Presente. Obrigado. Luciana Rodrigues.
Luiz Alberto. Presente. Obrigado. Marcela Rebelato. Presente. Obrigado. Maria Eduarda Ramos. Maria Eduarda Ramos, não. Milena Germán. Milena não está. Natália Sense. Natália teve aí, né? Agora não voltou. Priscila Silva. Rolando. Presente. Obrigado. Renata Cardoso. Presente. Obrigado, Renata. Sharon Soares. Sharon Soares não. Taylor Santos. Taylor Santos esteve no primeiro período, agora não está. Thaís Silva. Presente. Obrigado. Valesca Lima. Aqui, professor. Obrigado. Vera Brozovic. Presente. Obrigado. Ô, Luciano, a Emanuele pediu para avisar que ela está presente, mas ela está sem microfone. Tá. Ela, acho que ela da outra chamada, não é dessa, né? Mas Emanuele Oliveira. Tá, obrigado. E Vera Lúcia Franco, que estava conectada, acho que acabou caindo a conexão dela. Vamos fazer... Daqui um pouquinho ela começa a gritar, tô aqui, tô aqui. Daqui a pouco ela volta e começa desesperadamente, né, responder presente. Vamos para nossa segunda chamada. Agora essa tem 16 pessoas. Sempre lembrando, né, que nossa turma sempre tem essas duas chamadas aí, né? Alice Gouveia. Obrigado. Na hora do lanche. Antônio Fernandes. Antônio não está hoje. Bruna Borges. Presente. Obrigado. Emanuele Franciele, que foi que a Vera falou que estava com problema no microfone, né? Então tá. Isso, eu tô sem microfone. Certo, obrigado. Fabiola Federoff. Fabiola não. Felipe Fonseca. Presente. Obrigado. Fernanda Saldanha. Eu. Obrigado. Juliane Modler. Juliane Modler Camargo. Juliane não tá? Lauren Oliveira. Lauren Oliveira não. Lucimara Santos. Lucimara não. Luísa Vitória. Luísa Vitória está ali na lista, mas não dá para ouvir o teu áudio, Luísa. Deve estar com algum problema no microfone. Madier Souza. Madier não está hoje. Patrícia Santos. Eu. Obrigado, Patrícia. Patrícia Kinevitz. Samira Silva. Samira Silva não. E Wagner Vicente. Muito bem, agora sim, gente, fechamos aí as nossas duas chamadas. Então, vamos aí voltar ao nosso conteúdo. Vamos falar sobre o QDT e depois o quadro de distribuição, o quadro da qualidade. Tá? Então, vamos ao QDT, análise de distribuição do trabalho. Tá? É uma ferramenta muito útil e importante. Tá? Através dessa ferramenta, nós podemos fazer uma previsibilidade de tarefas que indicam para as pessoas responsáveis, né, por aquela atividade, aquela operação, um prazo em que elas têm já previsto
algumas tarefas e trabalho a ser feito. Isso é muito importante, muito interessante, e auxilia, né, na produtividade, no entendimento das pessoas daquilo que elas devem fazer. Então, eu posso ter um quadro de distribuição de trabalho em que o indivíduo chega, pode estar impresso, ou pode estar dentro do sistema, mas ele chega e ele sabe, hoje eu tenho que fazer isso, isso, isso e isso. Então, já tem as tarefas distribuídas para o dia. Ou posso ter uma sequência de tarefas distribuídas para a semana, inclusive. Então, a pessoa chega para começar a semana de trabalho, ela sabe tudo que ela tem que fazer até o final de semana, de segunda a sexta, por exemplo. Então, o quadro de distribuição ajuda muito nesse sentido. E, claro, ajuda também a analisar os processos, porque ao conversar, né, com as pessoas que atuam no processo, eu vou identificar o tempo que cada pessoa leva para fazer, e no somatório das atividades eu sei o tempo geral, o tempo global que as pessoas, o conjunto de pessoas que fazem aquele processo levam para executar aquelas atividades. E a partir disso, analisar esse conjunto de atividades e verificar se eu posso melhorar esse tempo de execução, se eu posso melhorar a distribuição das tarefas, inclusive, porque no quadro de distribuição eu posso identificar, ela faz lá 5 tarefas, ele faz uma, ele faz 2, ele faz 7, ela faz uma, então tem um desequilíbrio aí nessas tarefas. Provavelmente alguém fica ocioso esperando que o outro faça, porque alguém tem mais tarefas e o outro tem menos. Então o quadro de distribuição também ajuda a fazer análise. Então, tem 2 motivos pelos quais eu posso utilizar ele, tá? Pode falar. Prof? Sim. A Vera mandou um áudio dizendo que ela caiu a internet dela, tá? Certo, Juliana. Avisa para ela ficar tranquila que tá registrada a presença dela. Tá. Calma, tudo certo. Obrigado, Juliana. Então, a gente temos 2 motivos importantes para o uso do QDT, né? Quadro de distribuição de trabalho. Tá? E nesse exemplo aqui, nós temos ali um cabeçalho que ajuda a gente, então, fazer essa análise, né? Elencando atividades, vendo o tempo necessário para cada atividade e, claro, né, os responsáveis. Né? Temos aqui o Sérgio, que é chefe, o Alexandre, que é comprador, a Vilma, que é secretária, e nós temos atividades que são realizadas pelo esse conjunto de pessoas. Então, na primeira atividade, fazer cotação de preços. Qual o tempo tomado na semana para isso? 32 horas. Então, esse grupo de pessoas trabalha fazendo essas atividades na área de compras e da carga horária da semana, 32 horas é utilizada para isso, tá? Fazer cotação de preço. O Sérgio, que é chefe, quais são as tarefas dele nesse contexto? O Sérgio, ele verifica o pedido de cotação, é uma tarefa. Ele consome, em média, 5 horas na semana para fazer isso. O serviço dele é fazer a verificação, ele não faz o operacional, né? Ele recebe isso e verifica. O comprador faz a parte operacional mais hard, né? Olha o tempo que ele leva para fazer. Ele consulta o cadastro, em média na semana, umas 2 horas, né? Essas consultas. Emite o pedido de cotação, então para elaborar e fazer emissão, em média, leva então na semana 5 horas. E para executar a tomada de preço, né? 10 horas. Então, somando, né, as atividades do comprador, a gente tem ali 17 horas de trabalho que são tomadas, né, dele para essa atividade, né? E por fim, a secretária faz uma tarefa, né, que é digitar o pedido de cotação. Então, ela digita todos os pedidos, ela leva 10 horas, né, na semana fazendo só essa tarefa de digitação de pedidos. Mas dentro dessa área de compras, né, não tem só essa tarefa, fazer a cotação. Tem também fazer um mapa comparativo de cotações para julgar a proposta mais adequada. Então, tenho várias ações que são feitas dentro da área de compras e temos esses 3 indivíduos, né, executando essas ações na área de compras. Então, ao somar todas as atividades, eu vou ter uma carga horária máxima ali, executada, né? Depois, a carga horária dividida por cada funcionário. Então, claro, fica evidente aqui que tem uma sobrecarga aqui, né, para esse comprador, né? Ele faz a maior parte das tarefas e é só um. Tá? Então, a gente pode ter situações em que esse indivíduo que faz em 5 horas a sua tarefa, ele vai ficar esperando, né, chegar coisas lá do comprador, por exemplo, né, para ele analisar. Então, ele tem tempo para fazer outras coisas, então eu posso programar essas atividades, por exemplo, né, para esse tempo que lhe sobra. Então, posso fazer essas diferenciações, tá? Esse, então, é um exemplo de quadro de QDT. Aqui tem só 2 atividades, né?
Mas pode ter uma lista ali de 15, 20, 30, dependendo, né, da soma de atividades que é realizada naquela operação. Analisar o compras, analisar o vendas, o marketing, a produção, a logística, o recebimento, ou seja, todas as áreas. A gente pode ter uma análise de todas as atividades feitas, pessoa por pessoa. E a gente ter essa capacidade, então, de verificar esse balanceamento, né, e essa distribuição de trabalho, tá? Bom, algumas etapas para a gente analisar e fazer o QDT, o quadro de distribuição de tarefas. Claro, né? Levantar as tarefas individuais das pessoas. O que cada um faz? Quais são as tarefas? O que tu faz no teu trabalho? Tem uma estética, tá? E o que tu faz na estética? Tudo. Tá, mas conta algumas coisas assim que tu faz, umas operações, por exemplo. Unha, cabelo. Tá, unha, cabelo e outras coisas, né, que fazem parte das atividades do salão. Quando tu vai fazer unha, qual é o passo a passo? Uhum. Tem uma preparação antes, né? Tu vai preparar o material para depois fazer a aplicação dele na cliente. Aí, quando tu aplica ele na cliente, tu faz um acabamento, provavelmente. Tá, então temos pelo menos 3 passos e eu posso, então, levantar esses passos, ó, analisar as tarefas individuais. O que ela faz quando ela faz essa tarefa? Aí quando ela faz lá cabelo, e aí as outras pessoas que atuam lá na estética, as etapas que cada um faz também, eu faço o levantamento das atividades. Primeiro passo para criar o QDT. Tá? Depois, elaborar a lista de atividades, elaborar o QDT em si, né? Então, eu vou montar aquele quadro e vou colocar lá, né? Preparação, como é que é o nome do... que essa parte de beleza, fibra de vidro. Nem sabia que era de fibra de vidro o negócio. É muito perigoso, pelo jeito, né? Então, porque é de fibra de vidro, né? Levar um arranhão numa fibra de vidro não deve ser bom. Então, vamos tomar cuidado aí. Elaborar o QDT. Então, vou colocar lá a tarefa dela, né? Geral, né? Unha. E aí, esses passos da tarefa e quanto tempo ela leva para fazer cada coisa. Aquela preparação, quanto tempo leva? Depende, né? Da unha que tu for fazer, da cliente, aquilo que ela, alguma especificação talvez que ela peça, enfim, algum preparo, não sei, não entendo essa área, né? Tu vai me dizendo. Tá, aí eu vou colocar quanto tempo tu faz isso, quanto tempo tu leva para fazer essa preparação lá do material? Umas 2 horas, então já tá, ó, fazer unha, primeira tarefa, né? Preparar o material lá, umas 2 horas. Depois quando tu vai fazer a aplicação na cliente lá, colocar no lugar, quanto tempo mais ou menos leva isso? Tudo umas 2 horas. Eu tô dizendo só a preparação lá da fibra de vidro lá que tu vai fazer. Provavelmente deve ter que montar o formato, não sei como é que é, enfim. Tá, perfeito. Uma meia hora. Depois quando vai colocar no lugar. Demora quanto tempo para colocar no lugar, mais ou menos? Mais de 1 hora, 1 hora. Mais ou menos isso. Tá, então vamos dividir. A preparação, então, né, a colocação e depois o acabamento. Então tem 3 tarefas e tem tempo para cada uma. Então, no todo leva 2 horas, está distribuído nesses 3. Daqui a pouco um leva meia hora, outro leva 40 minutos, outro leva mais uns 40 e fecha as 2 horas, aproximadamente. Tá? Então, no teu elaboração do QDT, tu distribuiu, né, as tarefas, aquilo que tu faz. Tá? Depois, é claro, tu vai analisar isso. Bom, é feito dessa forma. Eu posso fazer de um jeito diferente, uma sequência diferente, que eu possa levar menos tempo, e aí tu otimiza o teu QDT para ser mais produtivo, atender mais clientes e trazer mais faturamento. Tá? Depois, elabora um novo quadro. Se tu vai otimizar, né? Tu fez um primeiro do jeito que faz agora e depois analisa e altera, né? Agora esse novo jeito. Isso vai me dar mais produtividade, vai me trazer mais resultado. Tá? Então, é um exemplo aí das etapas, né, da construção desse QDT. Tá? Bom, temos diferentes modelos, né, a depender da situação que está sendo feita. Né? Nesse caso aqui, para o levantamento das tarefas individuais. Então, tem lá uma linha de produção com umas 20, 30 pessoas. Eu vou ver o que cada um faz. Então, eu vou fazer esse levantamento, tá, das tarefas individuais. Só o que ela faz. A nossa Kinevitz. Eu tive um colega na faculdade que era Kinevitz, de repente já teu parente, né? Eu estudei lá no La Salle, em Canoas. Nunca teve um parente em Canoas também? Canoas? Então pode ser, né? Kinevitz não é muito comum. Mas a nossa querida Kinevitz vai fazer, então, o levantamento das atividades.
né? Então, vamos anotar ali, né? O departamento que ela trabalha, o nome, o cargo, o setor, a data. E vamos ver as atividades dela, o que ela faz. Eu vou colocar em ordem, né? O que tu faz primeiro, o que tu faz depois. Teu dia de trabalho, por exemplo. Né? O que tu faz? O passo a passo. Vou descrever a tarefa, vou ver quantas vezes ela faz isso durante o dia, provavelmente. Cada uma dessas atividades, cada uma dessas tarefas. O tempo que ela consome para cada uma delas e a periodicidade. Eu faço isso todos os dias. Eu faço isso segunda e sexta. Quais dias da semana ela faz? Então, eu faço um estudo das atividades dela. E faço isso para cada um. Eu tenho todo, né, o panorama geral, né, da empresa. Tá? Nesse sentido. Dá trabalho isso aqui? Dá trabalho, mas é muito importante fazer. Eu só consigo otimizar se eu conhecer, se eu tiver o detalhamento, né? E aí eu consigo confrontar as coisas. Mas isso aqui está repetitivo, isso aqui faz com tal frequência, podia ser menos frequente. A gente consegue fazer essa análise, né? Depois, claro, tem que fazer o agrupamento das atividades. E agora eu vi o da Knevitz, vi o do Wagner, vi o do Guilherme, do David, e assim por diante. De todos. Agora eu vou fazer esse quadro, né, do agrupamento de todas as atividades, porque a soma das atividades vai dar no final, né, a saída desse processo, dessa operação, né? São várias pessoas fazendo uma atividade de marketing, cada um faz uma parte, no final a gente tem, né, uma entrega no marketing lá. E aí a gente faz então esse ordenamento das atividades agora pela ordem da operação. Antes era a ordem das atividades dela, né? Levantamento individual. Agora são as ordens da operação. Ela faz a primeira etapa, passa para ele, e aí vai indo, né? E eu vou colocar isso na ordem ali, tá? Essa ordem é isso. A atividade que é feita, a tarefa, quem executa, né? Aquela tarefa. Depois, quantas horas semanais aquela pessoa utiliza para fazer aquela tarefa. Eventuais observações. Ao final, tem aqui o pulo do gato desse quadro aqui, que é as totalizações. Porque eu vou ter o total de hora semanal utilizado, né? Eu vou ter o que foi previsto, o que de fato foi realizado. Então, eu tinha lá uma previsão de utilizar, por exemplo, na semana, né, para essa ação aí, 40 horas, e as pessoas acabam utilizando 44, 48, tem que fazer hora extra. Isso eleva o custo. Então, para não ter hora extra, eu posso reorganizar esse processo, diminuir esse custo de hora extra? Pode, né? Para isso serve o QDT também. Né? Custo total do departamento. Quanto é que o somatório do custo da atividade das pessoas, né? Tem um valor por hora a atividade de cada um, né? E eu faço esse custo do departamento, tá? Quanto tinha sido orçado? Tinha 44 horas por semana para cada um. Quanto é que dava isso, o orçamento? Como fez a mais, fez hora extra, qual foi o realizado de fato, o real? O custeio por pessoa, se eu dividir, né, essas atividades todas, o tempo gasto, o salário, quanto foi o custeio hora de cada um? Tá? Porque vão ter pessoas que vão executar mais operações e, portanto, tem um custeio um pouco maior em relação aos demais. Então, eu posso reequilibrar isso também. Tá? A variação dos custos e, claro, né, o previsto e realizado em relação ao custo e o confrontamento aqui, né, das horas e dos custos. O somatório total. Quanto custou o trabalho de todo mundo? Qual foi o custo? O valor do salário dividido pela quantidade de horas utilizado naquela atividade. Aí a gente pode perceber que tem uma quantidade de horas que são horas úteis e, entre aspas, horas inúteis, tá? De inatividade, né, relacionada à operação. Claro, tem horas que são importantes, hora de descanso, hora de almoço, intervalo, hora do banheiro, hora do café, mas daqui a pouco eu posso me deparar que estou perdendo lá 20%, 30% da hora de custo que é pago e alguma coisa acontece ali. O pessoal para, fica uma hora batendo papo e aí depois volta a trabalhar. Bom, então, somado isso no tempo, eu tenho um custo desse bate-papo, né, desse desperdício de tempo. Né? Então, isso pode aparecer no quadro aqui, esse levantamento do tempo. Tá? Muito bem. Aqui, gente, nós temos um outro modelo mais simplificado, tá? Que vai dar só o total de horas por tarefas. Tá? Então, se eu quiser fazer somente uma otimização de produtividade, eu uso esse mais resumido, tá? Em que eu vou fazer, então, o levantamento do tempo de cada atividade e eu posso tentar, então, reorganizar para ter a otimização do tempo, aumento da produtividade. Tá?
Faço as mesmas coisas em menos tempo. Então, otimizei meu QDT em produtividade. O outro mais completo, eu vou olhar não só o tempo, mas vou usar o custo. Tá? E aquele lá é um pouquinho mais complexo, porque isso pode me levar a ter que aumentar, talvez, o tamanho da equipe, talvez diminuir o tamanho da equipe, talvez fazer algum tipo de treinamento para melhorar a produtividade, reorganizar e distribuir as tarefas, tá? Nesse sentido. Muito bem, como eu prometi para vocês, né? Faltava pouco para terminar o conteúdo. Fechou o conteúdo. Agora os nossos exercícios no Classroom, tá? Eu vou postar os exercícios, tá, para vocês irem fazendo, né? E se precisarem, né, tirar alguma dúvida, alguma pergunta durante a realização dos exercícios, a gente está aqui para atender as dúvidas de vocês, tá? São exercícios sobre este conteúdo que a gente acabou de ver, tá? Layout, fluxograma, o QDT, tá? Deixa eu abrir aqui o nosso class. Aqui. Já vou colocar os slides, porque quem quiser consultar os slides para fazer os exercícios, né? Eu já consulto os slides, mas também tem a apostila ali, né? Pode ser consultada para vocês. Ah, não, esse aqui não. O vídeo nem foi convertido, eu acabei de postar o coisa aqui, mas não. Desconsiderem, tá? Aquele do vídeo ali, eu vou postar o slide agora. Muito bem. Slide postado, e eu vou postar então o primeiro exercício da aula de hoje, aula 3 e 4. Tá, é um formulário, gente. Eu espero que a maioria responda para postar o próximo exercício sempre, tá? Nesse primeiro aí é sobre uma crítica a respeito do processo de layout. Eventualmente você tem que pesquisar também na apostila, não só nos slides para achar a resposta, tá? Deixa eu fechar aqui a gravação para depois